Augusto Valença bateu de leve uma colher na lateral da taça, e o som atravessou o salão antes que Helena conseguisse terminar o gole de água. As conversas foram morrendo aos poucos. Primeiro na mesa dos diretores, depois perto das janelas abertas para o jardim, por último, junto ao piano, onde dois investidores ainda riam de alguma coisa que já não parecia tão engraçada. Helena pousou o copo. Augusto estava a poucos metros dela, impecável no terno escuro, com aquele jeito calmo que costumava usar quando queria que todo mundo acreditasse que nada podia sair do controle. Eu prometo que vou ser breve, ele disse. A mãe dele, Teresa Valença, ergueu o queixo. Helena viu. Foi um movimento pequeno, quase nada, mas depois de 6 anos naquela família, ela conhecia aquele gesto. Teresa fazia aquilo quando já sabia o que vinha pela frente. Augusto olhou para Helena. Acho que não faz sentido continuar fingindo diante das pessoas que são importantes para nossa família. Ninguém mexeu numa cadeira. Helena levou uma das mãos até a bolsa apoiada ao lado dela. Mas não abriu. Augusto, ela disse, tem certeza de que quer fazer isso aqui? Ele demorou um segundo. Tenho. Na frente de todo mundo, talvez seja melhor assim. Helena inclinou a cabeça. Melhor para quem Augusto não respondeu. E aí estava o primeiro problema daquela noite, porque um homem seguro da própria decisão teria respondido. Ele colocou a taça sobre a mesa. Helena e eu vamos nos divorciar. O silêncio ficou pesado. Uma mulher perto do piano baixou os olhos. Um dos diretores fingiu conferir o celular. Teresa permaneceu imóvel, como se o filho tivesse acabado de anunciar a data de uma reunião. Helena não chorou. Também não perguntou por quê. Augusto esperou. Era isso que quase ninguém ali percebeu. Ele esperou alguma coisa dela, uma reclamação, uma cena. Talvez aquela pergunta que ele tinha ensaiado responder durante toda a tarde. Helena apenas abriu a bolsa. Certo. Augusto franziu a testa. Certo, você disse que quer o divórcio. Eu ouvi. Ela tirou um envelope pardo, grosso, fechado por uma pequena tira adesiva. O rosto de Teresa mudou antes do rosto do filho. Foi rápido, mas Helena viu aquilo também. Augusto soltou uma risada curta. O que é isso? Não é para você. Helena olhou para um homem grisalho sentado 2 mesas adiante. Dr. Álvaro Nogueira, tabelião e velho conhecido da família Valença. Ficou de pé sem esconder o desconforto. Augusto olhou do homem para o envelope. Helena, que história é essa? Ela segurou o envelope com as 2 mãos. Você queria fazer isso diante de testemunhas. Então acho justo que eu também resolva uma coisa diante de uma... Teresa se levantou. Talvez esse não seja o momento. Helena virou o rosto para ela. Engraçado. Eu ia dizer exatamente isso quando seu filho anunciou o divórcio. Algumas pessoas desviaram o olhar. Augusto apertou a mandíbula. Não transforma isso num espetáculo. Helena ficou alguns segundos olhando para ele. Eu? A pergunta saiu baixa. Ela empurrou a cadeira para trás e caminhou até Álvaro. Durante 6 anos, Helena aprendera uma coisa naquela casa. Quem gritava primeiro quase nunca era quem mandava de verdade. E naquela noite ela não precisava gritar. Quando estendeu o envelope, Álvaro não pegou imediatamente. Helena, você tem certeza? Augusto deu um passo. Vocês dois já conversaram sobre isso. Ela continuou olhando para Álvaro. Tenho certeza. O tabelião recebeu o envelope. Só então Helena encarou o marido. Agora você pode continuar sua festa. Ela passou por Augusto. Ele segurou o braço dela. Não com força. Só o bastante para fazê-la parar. O que tem ali? Helena olhou primeiro para a mão dele. Depois para o rosto dele. Augusto soltou. Você vai descobrir, ela disse. Só não hoje. E saiu do salão. Se você estivesse naquela sala, teria acreditado que Helena já sabia do divórcio ou que aquele envelope escondia outra coisa. Me conta nos comentários de onde você está assistindo agora e que horas são aí. E se você chegou agora, se inscreve, porque Augusto ainda não fazia ideia do que tinha acabado de colocar em movimento. Do lado de fora, Helena conseguiu chegar até a varanda lateral antes de apoiar as mãos no parapeito. A música não voltou. Isso ela percebeu. Lá dentro,
Ninguém sabia se devia conversar, ir embora ou fingir que os últimos 5 minutos não tinham acontecido. Ela fechou os olhos por um instante. Não porque tivesse sido pega de surpresa. O divórcio. Não. A crueldade. Sim, Augusto poderia ter dito aquilo no apartamento, no carro, no escritório. Poderia ter mandado um advogado se quisesse ser covarde sem plateia. Mas escolhera aquela noite. A comemoração dos 40 anos do Grupo Valença, a noite em que metade das pessoas importantes para os negócios da família estava reunida na mesma casa. Helena ouviu passos atrás dela. Você sabia. A voz de Augusto veio baixa. Ela não se virou. Sabia o quê? Que eu ia pedir o divórcio. Pedir. Helena soltou uma risada sem humor e finalmente olhou para ele. Você não pediu nada. Você anunciou. Augusto parou a 2 passos dela. Não muda o fato de que você estava preparada. Eu estava preparada para outra coisa. Ou envelope. E o que tem nele? Helena cruzou os braços. Você não ouviu quando eu disse que não era para você? Álvaro é tabelião da família há mais de 20 anos. E você entrega um envelope para ele 5 minutos depois de eu falar em divórcio. Quer mesmo que eu ache que não tem relação, Helena sustentou o olhar dele. O problema, Augusto, é que você passou tanto tempo decidindo o que eu penso que parou de perguntar. Ele deu um passo mais perto. Eu tentei perguntar. Quando? Nos últimos meses, não. Você perguntou se eu ia jantar. Perguntou se eu tinha confirmado presença num evento. Perguntou se sua gravata combinava com meu vestido, porque sua mãe queria uma foto bonita. Augusto abriu a boca. Helena ergueu a mão. Não faz isso. Isso, o que não inventa agora um casamento que você não tentou salvar. Ele desviou os olhos por um instante. Foi pouco. Mas ela percebeu. Augusto sempre olhava diretamente para a pessoa quando tinha certeza. Naquela noite, já era a 2ª vez que não fazia isso. Você também desistiu faz tempo, ele disse. Talvez a resposta o pegou desprevenido. Helena continuou. Só que eu não reuni 120 pessoas para te contar. A porta da varanda se abriu. Teresa apareceu. Augusto, os convidados estão indo embora. Ótimo. Não é ótimo. Você precisa voltar. Helena pegou a bolsa. Teresa olhou para ela. Você também. Eu ainda é sua casa. Helena sorriu de lado. Por enquanto, né? Teresa ficou imóvel. Era uma frase que ela mesma usara 3 meses antes. Naquela ocasião, Helena tinha perguntado por que seu nome desaparecera da lista de representantes da fundação da família. Teresa sorrira enquanto mexia o café. Fica tranquila. A casa ainda é sua. Por enquanto, agora a frase tinha voltado. E pelo rosto de Teresa, acertara exatamente onde Helena queria. Augusto percebeu a troca. O que está acontecendo entre vocês duas? Nada, Teresa respondeu, rápido demais. Helena abriu a porta. Pergunta para sua mãe. Teresa segurou o pulso dela. Não faça uma coisa da qual vai se arrepender. Helena olhou para aquela mão. Teresa soltou. Eu poderia dizer o mesmo. Ela entrou no salão. Augusto ficou parado entre as 2 mulheres. E pela primeira vez naquela noite, parecia não saber de que lado estava o problema. Helena foi embora sem se despedir. No carro, o celular vibrou 3 vezes. Augusto. Ela recusou as 3 chamadas. Na 4ª, veio uma mensagem. Precisamos conversar antes que você faça alguma besteira. Helena leu 2 vezes. Depois digitou. A besteira já foi feita. Você só escolheu fazer com o microfone. Ela apagou antes de enviar. Guardou o celular. Não queria vencer uma discussão por mensagem. Queria entender por que Teresa estava com medo daquele envelope. Porque até aquela noite, Helena só desconfiava. Agora tinha certeza de que havia alguma coisa. 4 meses antes, ela recebera uma ligação de Álvaro. Nada dramático. Ele queria confirmar uma assinatura antiga ligada a documentos deixados pelo pai de Helena, Otávio Sampaio, que morrera 2 anos antes. Otávio tinha sido advogado do Grupo Valença no início da carreira, décadas depois. Mantinha uma participação pequena em uma empresa patrimonial
ligada aos primeiros imóveis da família. Pequena demais para tornar Helena rica. Grande demais para ser esquecida. Quando Álvaro pediu que ela conferisse os documentos, Helena encontrou uma diferença. O número de participação registrado numa cópia guardada pelo pai não era igual ao que aparecia na documentação mais recente apresentada pela administração do grupo. Ela não acusou ninguém. Não tinha prova suficiente. Fez algo que Augusto provavelmente não esperaria dela. Ficou quieta. Pediu cópias. Comparou datas. E encontrou o nome de Teresa em mais lugares do que deveria. O envelope entregue naquela noite não era uma bomba pronta. Era pior para quem tinha algo a esconder. Era o começo de uma pergunta formal que não poderia mais ser empurrada para debaixo do tapete. No banco traseiro do carro, Helena encostou a cabeça e lembrou da última conversa com o pai. Otávio já estava fraco, mas ainda implicava com a mania dela de acreditar que evitar conflito era o mesmo que preservar paz. Você confia demais no silêncio, ele tinha dito. E o Senhor fala demais. Por isso a gente se equilibra. Ela riu naquele dia. Agora não havia graça nenhuma. Na mansão dos Valença, Teresa esperou o último convidado atravessar a porta antes de voltar para o salão. Augusto estava sozinho junto à mesa principal. Você sabia do envelope? Ele perguntou. Teresa pegou uma taça abandonada e a entregou a um funcionário que passava. Não. Mentira. Cuidado com o jeito que fala comigo. Então responde. Teresa esperou o funcionário se afastar. Helena anda mexendo em documentos que não entende. Augusto estreitou os olhos. Que documentos? Coisas antigas. Que coisas, Augusto? Você acabou de anunciar seu divórcio na frente de investidores. Talvez sua prioridade devesse ser controlar o estrago que você mesmo criou. Eleriusem achar graça. Boa tentativa. Teresa pegou a bolsa. Amanhã a gente conversa. Augusto ficou na frente dela. Minha esposa entrega um envelope para o tabelião da família e você fica branca. Agora quer ir dormir, sua futura ex-esposa. O maxilar dele endureceu. Teresa percebeu. E alguma coisa naquela reação a incomodou. Foi você quem escolheu isso. Ela disse. Eu sei muito bem o que escolhi. Sabe, Augusto não respondeu. Teresa passou por ele. No corredor. Longe do salão. Tirou o celular da bolsa e abriu uma conversa que não usava havia meses. Digitou apenas. Ela entregou os documentos ao Álvaro. Ficou olhando a frase. Não enviou. Apagou. Guardou o aparelho. Quando levantou a cabeça, encontrou o próprio reflexo no espelho do corredor. Por um segundo. Não havia arrogância ali. Só medo. Na manhã seguinte, Helena acordou no apartamento que pertencera ao pai. Não voltara para casa. Às 7h20. Augusto tocou a campainha. Ela soube que era ele antes mesmo de olhar. Augusto nunca tinha paciência para tocar uma segunda vez. Naquela manhã, tocou. Helena abriu a porta ainda prendendo o cabelo. Você está me perseguindo agora. Posso entrar? Não. Ele ficou olhando para ela. Helena. Augusto. A gente precisa conversar. Você gosta muito dessa frase depois que decide tudo sozinho. Ele passou a mão pelo rosto. Parecia não ter dormido. Eu errei ontem. Helena não esperava ouvir aquilo. Mas não facilitou. Em qual parte? Em anunciar daquele jeito? Só naquela Augusto apertou os lábios. Não vou discutir o casamento no corredor. Então, não discute. Ela começou a fechar a porta. Ele colocou a mão na lateral, impedindo sem empurrar. Lá, minha mãe conhece os documentos. Helena parou. O quê? Eu perguntei sobre o envelope. Ela sabia que você estava procurando alguma coisa. Helena abriu a porta de novo. Ela disse isso. Disse que você estava mexendo em documentos antigos. E você acreditou nela. Eu vim aqui. Não vim. Helena analisou o rosto dele. Por que você quer saber tanto? Porque é a minha família. Finalmente uma resposta sincera. Ele soltou o ar pelo nariz. Não começa. Você veio até aqui às 7 da manhã. Porque você não atendia. A gente está se divorciando. Vai precisar se acostumar. A frase atingiu Augusto de um jeito que ele não esperava. Ele baixou a mão da porta. Foi você que quis isso também.
Não. Helena. Eu aceitei. É diferente. Augusto ficou calado. Ela continuou. Você decidiu que nosso casamento tinha acabado. Eu decidi não implorar. Você acha que foi fácil para mim? Helena soltou uma risada curta. Não faz essa pergunta. Por quê? Porque eu posso responder. Augusto sustentou o olhar. Ela apontou para o corredor. Vá embora. Me diz pelo menos o que tem nos documentos. Não. Isso pode atingir o grupo, talvez. Minha mãe Helena demorou. Talvez. Dessa vez ela não respondeu. Augusto percebeu. Helena, você queria separar casamento de negócios. Não queria. Então começa aprendendo como é. Ela fechou a porta. Augusto permaneceu no corredor por alguns segundos. Do lado de dentro, Helena encostou a testa na madeira. A mão tremia. Ela fechou os dedos até parar. Não tinha mentido, mas também não contara tudo, porque havia uma folha dentro daquele envelope que ela ainda não entendia. Uma autorização assinada anos antes pelo próprio Augusto. Na época, ele tinha 24 anos e acabara de assumir uma posição no conselho do grupo. A assinatura dele aparecia numa operação que alterava direitos ligados à participação de Otávio. Helena queria acreditar que ele não sabia. Esse era o problema. Ainda queria. 2 horas depois, Álvaro ligou. Você pode vir ao cartório. Aconteceu alguma coisa. Eu abri o envelope. Helena segurou o telefone com mais força. E houve uma pausa. Acho melhor você ver uma coisa pessoalmente. É sobre a assinatura do Augusto. Outra pausa. Também. Helena ficou de pé. Também tem uma página que não estava na cópia que você me mostrou semana passada. Que página, Helena? Vem pra cá. Ela olhou pela janela. Doutor Álvaro, eu passei 4 meses ouvindo que precisava esperar. Hoje eu não quero esperar. O homem baixou a voz. Existe um termo assinado pelo seu pai 3 semanas antes de morrer. Helena parou. Isso não faz sentido. Usai. Meu pai já estava internado. E usai. Então alguém falsificou a assinatura dele. Eu não disse isso. Mas pensou. Álvaro ficou em silêncio. Helena pegou a bolsa. Tô indo. Na sede do Grupo Valença, Augusto entrou na sala da mãe sem bater. Teresa levantou os olhos de uma pasta. Já esqueceu como funciona uma porta? Ele colocou uma cópia de documento sobre a mesa. O que é isso? Teresa não tocou. Onde conseguiu? Então você sabe o que é. Augusto. Minha assinatura tá aqui. Ela fechou a pasta devagar. Você assinava dezenas de documentos por semana naquela época. Isso não responde. Você tinha 24 anos. Continua não respondendo. Teresa se levantou. Seu pai estava doente. O grupo precisava reorganizar participações antigas. Você autorizou o que precisava ser autorizado. Augusto bateu com o indicador sobre a folha. E por que o nome do pai da Helena aparece aqui? Teresa ficou quieta. Mãe. Otávio tinha participação em ativos antigos. Quanto pouco? Quanto não lembro. Augusto riu. Você lembra o preço de um terreno comprado há 15 anos. Mas não lembra de uma participação que está deixando você apavorada desde ontem? Teresa chegou mais perto. Quer um conselho? Não. Vou dar mesmo assim. Termina seu divórcio antes de transformar uma crise pessoal numa guerra dentro da empresa. Augusto olhou para ela. Foi você que me disse que Helena estava comigo porque gostava do sobrenome. Teresa não piscou. E você acreditou porque já queria acreditar. A frase o calou. Ela continuou. Não coloca em mim uma decisão que foi sua. Augusto pegou a folha. Se você fez alguma coisa com o pai dela... Cuidado. Não. Agora você que toma cuidado. Teresa deu um sorriso pequeno. Vai defender Helena agora, que conveniente. Ele ficou parado. Eu não tô defendendo ninguém. Claro que não. Teresa voltou à cadeira. Você só está descobrindo tarde demais que não conhece a mulher que decidiu abandonar. Augusto saiu sem responder, mas levou a cópia. No elevador. Tornou a olhar para a própria assinatura. Ele lembrava daquele período. O pai passara semanas internado. Teresa assumira boa parte das decisões urgentes. Augusto assinara papéis em salas de hospital. Carros. Reuniões.
até durante um jantar. Tinha confiado nela. Essa lembrança não o absolvia. Pior, transformava sua assinatura numa escolha, mesmo que ele não soubesse exatamente o que autorizara. Quando o elevador chegou ao térreo, o celular tocou. Álvaro. Augusto atendeu. Doutor. Augusto. Preciso que venha ao cartório. Helena tá aí. Ainda não. O que aconteceu? Álvaro hesitou. Encontrei uma divergência séria. Na minha assinatura, não. Augusto parou no meio do saguão. Então em que? Na assinatura de Otávio Sampaio. Augusto fechou os olhos por um instante. Meu Deus! Não tire conclusão antes de ver. Minha mãe está envolvida. Eu não posso responder isso por telefone. Augusto desligou. Naquele momento, tinha duas opções. Poderia voltar ao andar de cima e confrontar Teresa, ou chegar ao cartório antes de Helena e tentar entender o que estava acontecendo. Escolheu a segunda. Foi um erro. Por quê? Enquanto Augusto saía da sede do grupo, Teresa abriu a gaveta inferior da mesa. Lá dentro havia um celular antigo. Ela ligou o aparelho e procurou uma única mensagem. Recebida 2 anos antes. Não tinha nome salvo. Só um número. A mensagem dizia: Otávio assinou. Mas a filha dele nunca pode ver a versão anterior. Teresa ficou olhando a tela. Depois abriu a janela da conversa e digitou. Helena encontrou. Dessa vez, enviou. No cartório. Helena chegou 3 minutos antes de Augusto. Álvaro a recebeu numa sala pequena. Fechou a porta e colocou 2 folhas lado a lado. Olha as datas. Helena se inclinou. A primeira era a cópia encontrada entre os documentos do pai. A segunda estava no envelope. Mesma operação, ela disse. E. Valores diferentes. E essa assinatura Álvaro apontou. Essa é a questão. Helena conhecia a assinatura do pai. Tinha visto milhares de vezes. Otávio fazia o O inicial grande demais e terminava o sobrenome com um risco curto para cima. Na segunda folha, o risco terminava para baixo. Não foi ele. Álvaro não confirmou. Precisamos de análise antes de afirmar qualquer coisa. Helena ergueu os olhos. Quem colocou essa página no envelope? Eu achei que tivesse sido você. Nunca vi isso. Os dois ficaram em silêncio. Então alguém bateu à porta. Álvaro olhou para Helena. Ela já sabia. Augusto entrou. Quando viu as 2 folhas sobre a mesa, parou. Helena se levantou. O que você está fazendo aqui, Álvaro? Me ligou. Ela olhou para o tabelião. Você ligou para ele. A assinatura dele aparece em parte da documentação. Eu precisava. Augusto aproximou-se da mesa. Helena puxou as folhas para perto de si. Não toca. Ele parou. Eu não vim pegar nada. Então por que veio? Augusto olhou para ela. Porque acho que minha mãe mentiu para nós dois. Helena soltou uma risada seca. Não existe nós dois. Ele absorveu o golpe sem responder. Álvaro interveio. Tem outra coisa. Os dois olharam para ele. O tabelião abriu uma pasta. A participação de Otávio não desapareceu. Helena franziu a testa. Como assim? Ela foi transferida. Para quem Álvaro olhou primeiro para Helena, depois para Augusto. É justamente isso que eu preciso confirmar. Augusto se aproximou. Confirmar o quê? Álvaro colocou uma terceira folha sobre a mesa. Helena leu o cabeçalho, depois o nome, e não entendeu. Leu de novo. Augusto ficou imóvel ao lado dela. Isso tá errado, ele disse. Helena virou a folha na direção dele. Você conhece esse documento? Não. Seu nome tá nele. Eu tô vendo. Ela apontou para a linha seguinte. Então explica isso. Augusto não conseguiu. Porque a participação que deveria ter permanecido ligada ao patrimônio de Otávio não aparecia registrada em nome de Teresa, nem de uma empresa do Grupo Valença. A beneficiária indicada era Helena Sampaio Valença. E a autorização que tornara aquela transferência possível carregava a assinatura de Augusto. Ele puxou uma cadeira e sentou. Pela primeira vez desde que anunciara o divórcio, não parecia um homem controlando o fim de um casamento. Parecia alguém que acabara de descobrir que tinha participado de uma história cujo começo desconhecia. Helena ficou em pé. Você sabia? Augusto levantou os olhos. Não.
Para de responder rápido. Eu não sabia. Sua assinatura tá aí. E eu usei. Então pensa antes de dizer que não sabia. Ele passou os dedos pela testa. Eu lembro de assinar documentos naquela época. Não lembro disso. Helena riu, mas a voz falhou no final. Que conveniente. Eu sei como parece. Não. Augusto, você não sabe. Ela bateu o dedo sobre a folha. Meu pai morreu achando que eu estava protegida. Sua mãe passou 2 anos me tratando como se eu tivesse entrado nessa família sem nada. E agora aparece um documento dizendo que uma parte do patrimônio foi colocada no meu nome com a sua autorização. Augusto se levantou. Eu vou descobrir o que aconteceu. De você. Sim. Helena guardou as folhas na pasta. Não. Helena. Você já teve 6 anos para ficar do meu lado. Ele ficou calado. Ela fechou a pasta. Agora fica do lado da verdade. Se der no mesmo lugar que eu, a gente conversa. Helena saiu. Augusto não tentou segurá-la. Dessa vez, entendeu que seria pior. Álvaro permaneceu junto à mesa. Augusto, fala. Tem uma coisa que você precisa saber antes de confrontar sua mãe. Ele virou o rosto. Álvaro segurava a cópia com a assinatura de Otávio. A data desse documento não é o detalhe mais estranho. Augusto voltou. O que é então? Álvaro apontou para uma pequena anotação no canto inferior. Esse código identifica quem solicitou a inclusão da folha no arquivo. Augusto se inclinou. Quem? Álvaro não respondeu imediatamente. Augusto leu sozinho. E sentiu o estômago apertar. O pedido não tinha partido de Teresa. Tinha partido do próprio Otávio Sampaio, 3 semanas antes de morrer. Augusto ergueu a cabeça. Você acabou de dizer que a assinatura pode não ser dele. A assinatura talvez não seja. Mas a solicitação foi feita usando as credenciais pessoais dele. Augusto olhou outra vez para o código. Então alguém tinha acesso. Ou ele queria que essa folha fosse encontrada. Augusto ficou em silêncio. Do lado de fora, Helena já atravessava a calçada sem saber que a pergunta tinha mudado. Talvez alguém tivesse falsificado a assinatura de seu pai. Mas agora existia uma possibilidade bem mais incômoda. Otávio podia ter descoberto a falsificação antes de morrer. E, se fosse isso, não tinha deixado aquela folha escondida por acaso. Tinha deixado um caminho que levava direto para dentro da família Valença. Helena só percebeu que estava apertando a pasta contra o peito quando entrou no elevador do prédio onde ficava o cartório. Afrouxou os braços. As portas se fecharam. E por alguns segundos ela ficou olhando o próprio reflexo no metal. A beneficiária indicada era ela. A autorização carregava a assinatura de Augusto. E uma das assinaturas atribuídas ao pai podia ser falsa. 3 fatos. Nenhuma resposta. Quando o elevador chegou ao térreo, Helena saiu com uma decisão simples: não voltaria ao apartamento para esperar que os Valença explicassem a própria versão. Ligou para Álvaro antes mesmo de alcançar a rua. Preciso de uma coisa. Helena, você acabou de sair daqui. Quero saber quais documentos meu pai deixou sob sua guarda nos últimos 6 meses de vida. Álvaro demorou um pouco. Alguns têm restrições. Eu sou herdeira. Não é tão simples. Então me diz o que é simples. Silêncio. Helena parou perto da entrada. Doutor Álvaro, meu pai deixou uma folha que talvez tenha sido falsificada no mesmo arquivo em que aparece uma transferência para o meu nome. Se alguém mexeu nisso, eu preciso descobrir antes que essa pessoa tenha tempo de mexer de novo. Álvaro baixou a voz. Volta aqui amanhã cedo. Por que amanhã? Porque tem um volume físico guardado fora daqui. Onde Helena? Onde num arquivo terceirizado. Seu pai pediu que não fosse digitalizado. Aquilo chamou a atenção dela. Otávio detestava papel acumulado. Se mandara manter alguma coisa fora do sistema. Tinha um motivo. Quem pode retirar eu? Então retira hoje. Não consigo prometer. Não tô pedindo promessa. Tô pedindo que tente. Helena desligou. Do outro lado da cidade, Augusto ainda estava no cartório quando recebeu uma mensagem da mãe. Onde você está? Ele não respondeu. Álvaro guardava as folhas quando Augusto perguntou. Você contou para Helena sobre o código? Ainda não. Por quê? Porque ela saiu antes de eu conseguir.
Augusto pegou o paletó. Eu conto. Não. Ele parou. Álvaro fechou a pasta. Não transforma isso numa corrida para chegar primeiro. Se Otávio sabia... Sim. Você ouviu essa parte? Augusto encarou o tabelião. Ouvi. Então age como alguém que ouviu. Augusto ficou alguns segundos sem responder. Aquilo o irritava porque Álvaro tinha razão. Ele estava acostumado a resolver problemas antes que crescessem. Encontrar a pessoa certa. Fazer a pergunta certa. Colocar pressão onde precisava. Só que aquela história tinha começado antes de ele perceber que existia um problema, e Helena já não confiava nele. Quando você vai contar? Assim que eu tiver certeza do que esse código significa... Augusto assentiu. Saiu do cartório e finalmente respondeu à mãe. Estou resolvendo uma coisa. Teresa respondeu quase na mesma hora. Volte para a empresa. Ele guardou o telefone. Não voltou. Foi para o apartamento onde vivera com Helena. Entrou pouco depois do meio-dia e encontrou a casa exatamente como ela deixara. O vestido usado na festa não estava ali. A escova de dentes também não. Mas quase todo o resto permanecia. Augusto parou diante de uma fotografia na estante. Ela é Helena Emparati. 3 anos antes. Ela estava rindo de alguma coisa fora da câmera. Augusto não lembrava o que era. Isso o incomodou mais do que deveria. O telefone tocou. Teresa. Ele atendeu. O que você quer? Saber onde você está? Em casa. Ótimo. Vou até aí. Não. Augusto. Eu vou fazer uma pergunta e quero uma resposta. Teresa ficou em silêncio. Por que uma participação do pai da Helena foi transferida para o nome dela usando uma autorização minha? A pausa foi curta demais para ser surpresa. Onde você viu isso? Augusto fechou os olhos. Então você sabia. Eu perguntei onde viu. No cartório. Você foi falar com Álvaro sem mim. Eu tenho 36 anos. E continua tomando decisões no impulso. Augusto riu. Ontem você disse que eu tinha escolhido o divórcio sozinho. Hoje quer escolher com quem eu posso falar. Teresa respirou do outro lado. Essa participação não significa o que Helena vai achar que significa. E o que significa? Uma proteção patrimonial antiga. Proteção de quem? Da família. Qual família? Teresa não respondeu. Augusto caminhou até a janela. Mãe, eu vou descobrir. Você pode me contar agora ou pode esperar eu descobrir sem você. Você acha que Helena está fazendo isso por inocência? Não muda de assunto. Ela guardou um envelope enquanto você anunciava o divórcio. Isso parece inocência para você? Augusto apertou o telefone. Parece que ela estava investigando alguma coisa antes de eu abrir a boca. Exatamente. Isso não prova que ela esteja contra mim. Teresa soltou uma risada baixa. Escuta você. O que ontem ela era uma mulher que não queria mais estar no casamento. Hoje já virou alguém que você precisa defender. Augusto ficou quieto. Eu não estou defendendo Helena. Tá defendendo a possibilidade de ter errado sobre ela. A frase ficou entre os dois. Teresa sabia onde atingir o filho. Sempre soubera. Vem para a empresa, ela disse. A gente conversa sem telefone. Não. Augusto, se você quer conversar, traz tudo o que tem sobre Otávio. Teresa desligou. Sozinha na sala. Permaneceu alguns segundos com o aparelho na mão. Depois abriu um armário. Retirou uma pasta fina, amarrada por um elástico gasto. Havia documentos antigos ali. E uma fotografia. Teresa puxou a foto. Otávio Sampaio estava ao lado de Henrique Valença, pai de Augusto, diante de um terreno ainda vazio. Os dois eram jovens. No verso. Uma frase escrita por Henrique. Metade da coragem é saber com quem dividir o risco. Teresa passou o polegar pela tinta envelhecida. Durante anos, tinha odiado aquela frase. Não porque fosse falsa, porque Henrique acreditara nela até o fim. O celular antigo vibrou dentro da gaveta. Teresa abriu. A resposta para a mensagem enviada naquela manhã tinha apenas 5 palavras. Não fale comigo outra vez. Ela leu. Apagou a conversa inteira. Mas não destruiu o telefone. Ainda não. No início da tarde, Helena chegou ao antigo escritório do pai. Depois da morte de Otávio,
Ela mantivera o lugar quase fechado. Não por sentimentalismo. Simplesmente não tivera coragem de decidir o que fazer com 20 anos de caixas, livros e pastas. Naquele dia, abriu tudo. Encontrou recibos, fotografias, contratos antigos, nada que explicasse a participação. Até perceber uma coisa estranha numa gaveta. Havia uma etiqueta com a palavra café. Otávio não bebia café havia 15 anos. Helena puxou a gaveta inteira. Atrás dela havia um envelope pequeno. Dentro, um cartão de memória. Ela ficou olhando para aquilo. Pai. Sério, Otávio sempre reclamava que ela escondia senha em lugar óbvio. E acabara de esconder um cartão atrás de uma etiqueta absurda. Helena colocou o cartão no notebook. Havia 4 arquivos. 3 eram digitalizações de documentos que ela já conhecia. O quarto era um áudio. Data 6 semanas antes da morte de Otávio. Ela apertou play. A voz do pai saiu baixa. Cansada. Helena, se você está ouvindo isso, então eu provavelmente não consegui resolver do jeito que queria. Ela congelou. A voz continuou. Primeiro, não confia numa folha só porque tem minha assinatura. E não desconfia de alguém só porque tem a assinatura dele também. Papel serve para provar muita coisa. Serve para esconder também. Helena levou a mão à boca. A participação nunca foi um presente. Era uma obrigação antiga entre mim e Henrique. Quando ele morreu, Teresa quis encerrar isso. Eu aceitei uma parte do acordo porque achei que estava protegendo você. Depois percebi que tinha entendido errado o que ela pretendia fazer. O áudio chiou. Helena aumentou o volume. Se Augusto aparecer nos documentos, não conclui rápido demais. Ele assinou coisa que não devia ter assinado sem ler. E o avisai. Ele era um moleque arrogante. Talvez ainda seja. Apesar de tudo, Helena soltou uma risada curta. A voz de Otávio ficou mais fraca. Mas tem uma diferença entre ser irresponsável e ser cúmplice. Descobre qual dos dois ele foi antes de condenar. Helena parou o áudio. Ficou imóvel. O pai sabia. Sabia da assinatura de Augusto. E, mesmo assim, não o acusara. Ela voltou alguns segundos e ouviu novamente. Descobre qual dos dois ele foi antes de condenar. O telefone vibrou. Augusto. Helena olhou o nome na tela. Não atendeu, mas também não recusou. Deixou tocar até parar. Então voltou ao áudio. A segunda coisa é mais difícil. Se Teresa ainda estiver tentando apagar essa participação, pergunta por que ela tem tanto medo de você descobrir de onde ela veio. Não é pelo dinheiro. Nunca foi. O arquivo terminou abruptamente. Helena ficou olhando para a tela. Não era pelo dinheiro. Então por quê? Ela verificou o tamanho do áudio. Terminava exatamente ali. Ligou para Álvaro. Achei uma gravação do meu pai. O que ele disse? Que a participação era uma obrigação entre ele e Henrique Valença. Álvaro ficou quieto. Você sabia. Eu sabia que eles tinham negócios antigos juntos. Não foi isso que eu perguntei. Não conheço a origem exata. Meu pai disse que Teresa queria apagar a participação. Disse que não era por dinheiro. Helena. O que ela tem medo que eu descubra, eu não sei. Helena fechou o notebook. Então amanhã a gente descobre. À noite, Augusto apareceu no apartamento de Otávio de novo. Dessa vez Helena deixou entrar. Não porque tivesse perdoado alguma coisa. Porque precisava olhar para ele depois de ouvir a voz do pai. Augusto entrou e percebeu as caixas abertas. Você achou alguma coisa? Helena fechou a porta. Senta. Ele sentou no sofá. Ela permaneceu em pé. Meu pai deixou um áudio. Augusto levantou os olhos. Falando de mim. Também. O que ele disse, Helena observou o rosto dele, que você assinava documentos sem ler. Augusto soltou o ar. Isso eu já sei. Ele te avisou. Augusto ficou quieto. Lembro. Quando pouco depois que meu pai morreu, Otávio me chamou para conversar. Helena sentiu a irritação subir. E você nunca me contou. Não achei que tivesse relação com você. Tudo nessa história parece ter relação comigo. Agora eu sei. Ela deu 2 passos pela sala. O que ele falou?
Augusto apoiou os cotovelos nos joelhos. Disse que eu precisava parar de tratar a assinatura como formalidade, que um dia alguém podia usar meu nome para fazer uma coisa que eu nunca escolheria fazer. E você, Augusto, levantou o rosto. Eu disse que ele estava exagerando. Helena riu sem humor. Claro, eu tinha 24 anos. Você fala isso como defesa, não. Como explicação. Ela cruzou os braços. Meu pai disse que eu precisava descobrir se você foi irresponsável ou cúmplice. Augusto ficou imóvel. Ele disse isso. Disse. E o que você acha, Helena demorou? Ainda não sei. A resposta doeu mais do que uma acusação. Augusto assentiu devagar. Justo. Ela não esperava aquilo. Só isso. O que você quer que eu diga? Que você tem obrigação de acreditar em mim, porque a gente dormiu na mesma cama por 6 anos. Helena desviou os olhos. Augusto continuou. Eu assinei. Se usaram minha assinatura para prejudicar seu pai, eu tenho responsabilidade mesmo que não soubesse. Sua mãe sabia. Eu acho que sim. Acha, ela não me contou tudo. Grande novidade. Augusto levantou. Eu trouxe uma coisa. Tirou a fotografia de Otávio e Henrique do bolso interno do paletó. Helena pegou. Leu a frase atrás. Onde achou minha mãe tinha uma pasta. Você roubou. Peguei emprestado sem autorização. Isso tem outro nome. Você pode me processar depois do divórcio. Helena olhou para ele. Augusto percebeu o que tinha dito. Por um instante, quase sorriu. Ela não sorriu, mas a tensão cedeu um pouco. Por que essa foto importa? Porque meu pai e o seu compraram alguma coisa juntos. O quê? Ainda não sei. Helena devolveu a foto. Então temos 2 perguntas. 3. Qual é a terceira? Augusto olhou para ela. Por que meu pai nunca me contou? Helena permaneceu em silêncio. Aquela era a primeira vez, desde a festa, que os 2 estavam no mesmo lado de uma pergunta, não do mesmo lado um do outro. Ainda não. Na manhã seguinte, Álvaro conseguiu retirar o volume físico. Helena chegou primeiro. Augusto apareceu 10 minutos depois. Ela não reclamou. Álvaro colocou a caixa sobre a mesa. Isso foi depositado por Otávio 8 meses antes de morrer. Helena abriu. Havia registros de uma empresa antiga criada por Otávio e Henrique. O objeto inicial era simples aquisição de terrenos. Um deles chamou a atenção de Augusto. Esse endereço. Helena reconheceu também. Era o terreno onde hoje ficava um dos empreendimentos mais valiosos do Grupo Valença. Álvaro virou algumas páginas. Aqui começa o problema. Décadas antes, Henrique e Otávio haviam adquirido juntos uma participação naquele terreno. Quando o Grupo Valença cresceu, a área foi incorporada a uma estrutura patrimonial maior. Otávio não aparecia publicamente como dono de metade do empreendimento, mas mantiveram um direito econômico pequeno e permanente. Quanto vale isso hoje? Helena perguntou. Álvaro balançou a cabeça. Não vou estimar sem análise. Augusto interrompeu. Não importa o valor agora. Helena olhou para ele. Ele apontou para uma cláusula. Isso aqui importa. Álvaro assentiu. O direito não podia ser simplesmente cancelado. Em caso de morte de Otávio, passaria à herdeira indicada. Helena. Então por que tentaram transferir? Ela perguntou. Álvaro continuou folheando. Porque alguém tentou substituir esse direito por uma compensação fixa. Quem ele mostrou uma proposta? Teresa Valença. Helena leu. O documento tinha mais de 2 anos. Augusto pegou outra folha. E isso era a autorização dele. A mesma assinatura, só que agora havia o contexto. Augusto tinha autorizado a reorganização patrimonial que permitia a substituição. Helena ficou olhando para ele. Você abriu a porta. Augusto não negou. Abri. Mesmo sem saber, Álvaro colocou outra folha na mesa. Só que Otávio recusou a compensação. Helena se inclinou. Então a transferência nunca aconteceu. Não deveria ter acontecido. Mas apareceu como concluída. Exato. Augusto fechou a mão. Alguém continuou o processo depois da recusa. Helena virou as páginas rapidamente. Com aquela assinatura, Álvaro assentiu.
A assinatura possivelmente falsa de Otávio. Agora a sequência fazia sentido. Teresa propôs trocar um direito permanente por dinheiro. Otávio recusou. Alguém apresentou depois uma aceitação atribuída a ele. E a autorização genérica de Augusto permitiu que a operação avançasse. Helena sentou. Meu pai descobriu. Álvaro olhou para ela. Provavelmente. Por isso guardou tudo. Augusto permaneceu de pé. E por isso deixou a participação no nome da Helena. Álvaro corrigiu. O direito já iria para ela. O que parece ter acontecido é que Otávio tentou impedir que a substituição fosse concluída. Helena encarou Augusto. Sua mãe queria comprar meu direito sem eu nem saber que ele existia. Augusto não respondeu. Ela continuou. E quando meu pai recusou, a gente ainda não sabe quem apresentou a aceitação falsa. Você ainda precisa que alguém desenhe. Augusto bateu a mão na mesa. Eu preciso de prova. Helena se levantou na mesma hora. Não grita comigo. Ele fechou os olhos. Baixou a mão. Você tem razão. Álvaro afastou-se discretamente. Augusto olhou para Helena. Eu não tô protegendo minha mãe. Parece... Eu tô tentando não fazer com ela o que fiz com você. Helena parou. Ele continuou. Eu decidi que sabia a verdade antes de perguntar. Não vou repetir isso. A resposta tirou parte da força da raiva dela. Não porque resolvesse alguma coisa. Porque fazia sentido. Então encontra a prova, Helena disse. Vou encontrar. A gente encontra. Augusto olhou para ela. Helena apontou para os documentos. Isso começou com meu pai. Eu não vou ficar esperando você resolver. Ele assentiu. Tá. Álvaro voltou à mesa. Tem mais um nome. Os dois olharam. Quem Álvaro mostrou um registro de protocolo. A aceitação atribuída a Otávio não tinha sido entregue por Teresa. Tinha sido apresentada por Marcelo Braga. Augusto empalideceu. Helena percebeu. Quem é Marcelo? Era diretor financeiro do grupo. Saiu 2 anos atrás. Por que Augusto não respondeu? Helena repetiu. Por quê? Minha mãe descobriu que ele desviava dinheiro. Álvaro olhou para Augusto. Tem certeza? Foi o que ela disse. Helena soltou uma risada curta. Claro que foi. Augusto pegou o celular. Vou encontrar Marcelo. Helena segurou o braço dele. Não. Ele pode explicar. Ou pode avisar sua mãe. Se ele está envolvido, ela provavelmente já sabe. Exatamente. Então a gente não corre atrás dele sem pensar. Augusto olhou para a mão dela no braço dele. Helena percebeu e soltou. Pela primeira vez na vida, tenta não resolver tudo em 5 minutos. Ele guardou o telefone. Tá bom. Álvaro observou os dois. Existe um endereço antigo no cadastro. Helena pegou uma caneta. Me passa. Naquela tarde, eles foram juntos. Marcelo não morava mais no endereço. A nova proprietária disse que ele tinha se mudado havia quase 2 anos. Sabe para onde não? Augusto mostrou uma foto. Tem certeza, tenho. Ele vendeu rápido. Parecia com pressa. Helena perguntou. Ele morava sozinho. A mulher pensou. Acho que sim, mas uma senhora vinha bastante. Augusto e Helena trocaram um olhar. Que senhora? Helena perguntou. Não sei. Elegante. Cabelo curto. Augusto mostrou uma foto de Teresa. A mulher olhou. Parece ela. Augusto ficou imóvel. Helena não disse, eu avisei. Não precisava. No carro. Ele permaneceu alguns segundos com as mãos no volante, sem ligar o motor. Pode falar. O que você estava certa? Helena colocou o cinto. Ainda não sabemos o que aconteceu. Augusto virou o rosto. Agora você quer prova? Quero. Ele quase riu. Tá aprendendo comigo. Não exagera. Augusto ligou o carro. No caminho. O celular de Helena tocou. Álvaro. Ela colocou no viva voz. Achei Marcelo. Augusto olhou para ela. Onde? Helena perguntou. Ele não saiu do país. Abriu uma pequena consultoria em Santos. Tem telefone? Tenho. Augusto estendeu a mão. Helena afastou o celular. Nem pensa. Eu só ia anotar. Zai. Álvaro passou o número. Helena ligou. Marcelo atendeu no quarto toque. Alô, Marcelo Braga. Silêncio. Quem tá falando? Helena Sampaio Valença. A ligação caiu.
Augusto olhou para ela. Isso responde alguma coisa. Responde que ele sabe meu nome. Helena ligou novamente. Nada. Na terceira tentativa. O aparelho estava desligado. Augusto fez meia volta. O que você está fazendo, Santos? Augusto. Você queria encontrar a prova. Eu queria pensar primeiro. Ele acabou de desligar quando ouviu seu nome. Helena ficou alguns segundos em silêncio. Tá. Mas se ele mandar a gente embora, você não ameaça, não oferece dinheiro e não fala que conhece metade do conselho de alguma coisa. Mais alguma regra? Tem. Você fica calado quando eu pedir. Augusto olhou para ela. Essa vai ser difícil. Então treina. Chegaram ao escritório de Marcelo no fim da tarde. Era pequeno, num prédio comercial sem luxo. Marcelo tentou fechar a porta quando viu Augusto. Helena colocou o pé antes. A gente só quer conversar. Eu não tenho nada para falar com vocês. Augusto abriu a boca. Helena ergueu um dedo sem olhar para ele. Ele ficou calado. Marcelo percebeu. Seu marido sempre obedece assim. Ex-marido em treinamento. Augusto lançou um olhar para ela. Marcelo quase sorriu. A tensão caiu o suficiente. Helena aproveitou. Meu pai deixou documentos. O rosto de Marcelo mudou. Eu não sei de nada. Sabe meu nome. Todo mundo sabe. Você desligou. Eu estava ocupado. E agora está tentando fechar a porta. Marcelo segurou a maçaneta. Helena baixou a voz. Eu não vim te acusar. Vim perguntar por que você apresentou um documento com uma assinatura que pode não ser do meu pai. Marcelo ficou pálido. Augusto deu um passo. Quem mandou você fazer isso? Marcelo apontou para ele. Você não tem direito de me perguntar nada. Por quê? Porque sua assinatura abriu tudo. Augusto não reagiu. Yuzai. Marcelo pareceu surpreso. Augusto continuou. E eu devia ter lido. Não li. Agora responde para ela. Marcelo olhou para Helena. Eu entreguei o documento. Quem te deu? Ele passou a mão pela boca. Não posso. Pode. Você não entende. Então explica. Marcelo olhou para o corredor. Entra. Os três foram para uma sala apertada. Marcelo fechou a porta. Teresa me entregou a folha. Augusto ficou rígido. Helena perguntou. Ela falsificou. Eu não vi ninguém falsificar nada. Mas sabia que meu pai tinha recusado. Marcelo abaixou os olhos. Sabia. Então por que entregou? Porque eu estava roubando da empresa. O silêncio foi imediato. Augusto deu um passo. Minha mãe sabia. Marcelo riu sem humor. Sua mãe sempre sabe onde apertar. Ela te chantageou. Ela disse que podia entregar tudo para o seu pai e para a polícia, ou eu podia fazer um último serviço. Helena sentiu a peça encaixar. Depois ela te demitiu por desvio. E você ficou calado. Eu tinha roubado. Que história você acha que eu ia contar? Que a mulher que descobriu meu crime me obrigou a protocolar um documento suspeito? Eu ia parecer santo. Augusto fechou a mão. Você guardou alguma prova? Marcelo olhou para ele. Guardei. Helena inclinou-se. O quê? Uma mensagem de voz. Augusto deu um passo. Marcelo ergueu a mão. Não tá aqui. Onde? Num lugar seguro. Então pega. Marcelo riu. Você ainda acha que manda em todo mundo. Né? Augusto parou. Helena observou. Era o momento em que ele normalmente usaria o sobrenome. O dinheiro ou uma ameaça jurídica. Não fez. Quanto tempo você precisa? Augusto perguntou. Marcelo pareceu desconfiado. Para quê? Para decidir se vai entregar. Você não vai me pressionar. Augusto olhou para Helena por um instante. Tô tentando uma coisa nova. Marcelo sentou. Me dá até amanhã. Helena perguntou, por que amanhã? Porque preciso buscar. Onde isso eu não vou dizer. Ela assentiu. Amanhã? Então, ao saírem, Augusto recebeu uma ligação da mãe. Não atendeu. Teresa ligou de novo. Ele desligou o aparelho. Helena percebeu. Você devia falar com ela. Ainda não. Por quê? Porque agora eu tô com medo do que vou dizer. Helena ficou olhando para ele. Não havia raiva performática. Só um homem descobrindo que talvez a pessoa em quem mais confiara tivesse usado a confiança dele como ferramenta. Augusto. Ele levantou os olhos.
Não transforma isso em desculpa para tudo que você fez comigo. Ele demorou. Não vou. Sua mãe pode ter mentido. Pode ter colocado coisa na sua cabeça. Mas foi você que anunciou aquele divórcio. Uzai, foi você que parou de perguntar. E Uzai, e eu também parei. Augusto pareceu surpreso. Helena continuou. Eu comecei a investigar sozinha porque já esperava que você ficasse do lado dela. Você tinha motivo. Tinha. Mas também usei isso para não precisar te contar nada. Augusto encostou no carro. Então o que a gente faz com isso? Helena abriu a porta. Agora descobre a verdade. E depois, ela entrou. Depois é depois. Naquela noite, Teresa ficou sozinha na sala da mansão. O celular antigo estava sobre a mesa. Ela sabia que Augusto tinha ido a Santos. Não porque alguém tivesse contado. Porque ainda havia gente no grupo que achava que informar Teresa era o mesmo que proteger a família. Ela abriu uma gaveta e retirou a fotografia de Henrique e Otávio. Ficou olhando os dois homens. Vocês fizeram uma bagunça, murmurou. Mas sabia que era injusto. A bagunça maior tinha sido dela. Henrique prometera a Otávio uma participação permanente quando os dois quase perderam tudo no primeiro empreendimento. Anos depois, aquela participação valia muito mais do que qualquer um imaginara. Quando Henrique morreu, Teresa enxergou nela uma ameaça. Não financeira. Uma ameaça à narrativa que sustentava havia décadas. Os Valença tinham construído tudo sozinhos. Era isso que ela repetia. Era isso que Augusto crescera ouvindo. Reconhecer o direito de Otávio significava reconhecer que o império tinha nascido de uma parceria. E Teresa nunca suportara dividir o mérito de Henrique com um homem que não carregava o sobrenome Valença. O telefone vibrou. Marcelo. Ela atendeu. Você não devia me ligar. Augusto veio aqui. Teresa fechou os olhos. O que você contou? A verdade. Qual delas? Marcelo ficou quieto. Teresa apertou os dedos em torno do aparelho. Você ainda tem aquela gravação? Tenho. Destrói. Não. Marcelo, você já me usou uma vez. E você roubou meu marido. Roubei dinheiro da empresa. Não seu marido. Teresa quase riu. Continua engraçadinho. Amanhã eu entrego a gravação para Helena. Teresa ficou em silêncio. Faz isso, disse por fim. Marcelo pareceu confuso. O que entrega? Ela desligou. E foi exatamente essa resposta que fez Marcelo perceber que havia alguma coisa errada. Na manhã seguinte, Helena recebeu uma mensagem dele. Não venha ao escritório. Encontro vocês em São Paulo. Mandou um endereço. Augusto chegou 20 minutos antes. Você dormiu, Helena? Perguntou. Um pouco. Tá com uma cara péssima. Obrigado. Não foi elogio. Marcelo apareceu carregando um envelope pequeno. Sentou diante deles numa cafeteria quase vazia. Eu ouvi de novo ontem. Colocou um pendrive sobre a mesa. Tem uma coisa que eu tinha esquecido. Helena pegou. O que Teresa não estava sozinha quando falou comigo. Augusto ficou imóvel. Quem estava com ela, Marcelo? Olhou diretamente para ele. Seu pai? Augusto não respirou por um segundo. Meu pai morreu antes dessa operação. A gravação é anterior. Helena perguntou. Quanto anterior? Uns 8 meses. Augusto pegou o pendrive. Você disse que Teresa te mandou protocolar depois. Mandou. Mas a conversa começou antes. Foram para o carro ouvir. A gravação tinha ruído. A voz de Marcelo apareceu primeiro. Depois Teresa. Ela falava sobre reorganizar a participação de Otávio. Então veio uma voz masculina. Henrique Valença. Augusto reconheceu imediatamente. Teresa, deixa isso quieto. O que é do Otávio, é do Otávio. A voz dela respondeu. Você não entende o tamanho que isso pode tomar. Entendo melhor que você. Eu prometi. Promessa não administra a empresa. Henrique bateu alguma coisa na mesa. E empresa nenhuma vale a palavra de um homem. A gravação ficou abafada. Marcelo parecia ter se afastado. Depois, Teresa falou de novo. Um dia, Augusto vai assumir tudo isso. Você quer deixar uma parte do patrimônio presa a uma família de fora para sempre? Henrique respondeu. Família de fora. Houve uma risada triste.
Otávio colocou dinheiro quando ninguém queria olhar na nossa cara. Se ele é de fora, então metade da nossa história também é. A gravação terminou. Augusto não se mexeu. Helena também não. Marcelo quebrou o silêncio. Agora entende por que ela queria apagar. Augusto olhou pela janela. Meu pai sabia. Sabia, Marcelo disse. E era contra. Helena segurou o pendrive. Isso prova o motivo. Não prova a falsificação? Tem mais, Marcelo respondeu. Tirou o celular. Ontem Teresa me ligou. Augusto virou. Ela sabia que a gente tinha ido te procurar. Sabia. Como não faço ideia? Marcelo abriu a gravação da chamada. A voz de Teresa saiu clara. Você ainda tem aquela gravação? Tenho. Destrói. Não. Marcelo, você já me usou uma vez. Depois. Amanhã eu entrego a gravação para Helena. Uma pausa. Faz isso. Entrega. Helena franziu a testa. Por que ela mandaria entregar? Augusto olhou para Marcelo. Porque isso não é o pior. Marcelo assentiu. Foi o que eu pensei. O telefone de Helena tocou. Álvaro. Ela atendeu. Helena. Preciso que você venha imediatamente. O que aconteceu? Chegou uma pessoa aqui. Quem? Teresa Valença. Augusto já estava de pia. Helena perguntou. O que ela quer, Álvaro? Respondeu confessar. No cartório. Teresa esperava sozinha. Não tinha advogado. Quando Augusto entrou, ela olhou para ele e depois para Helena. Então vocês encontraram Marcelo. Augusto parou diante dela. Você falsificou a assinatura de Otávio? Teresa cruzou as mãos. Não. Helena puxou uma cadeira, mas mandou protocolar. Mandei, sabendo que ele tinha recusado. Sim. Augusto bateu a mão na mesa. Por que? Teresa olhou para ele. Porque eu achei que estava protegendo o que seu pai construiu. Ele disse que não queria. Seu pai era sentimental quando o assunto era Otávio. Helena soltou uma risada curta. Sentimental é uma palavra bonita para cumprir acordo. Teresa virou-se. Você acha que conhece essa história porque ouviu uma gravação? Então conta. Teresa sustentou o olhar dela. Seu pai também mentiu para você. Helena ficou imóvel. Sobre o que? Teresa abriu a bolsa e colocou um documento na mesa. Sobre a origem da participação, Álvaro aproximou-se. Helena pegou a folha. Era um contrato muito mais antigo. Henrique e Otávio apareciam como sócios. Mas havia uma terceira assinatura. Teresa Valença. Helena olhou para ela. Você também era sócia. Era. Augusto franziu a testa. Você sempre disse que entrou no grupo depois. Eu menti. O silêncio ficou pesado. Teresa apontou para o contrato. Eu coloquei dinheiro naquele terreno também. Dinheiro da minha família. Quando o negócio quase quebrou, fui eu que consegui manter as parcelas. Henrique e Otávio fizeram um acordo depois, sem me consultar. Deram a Otávio um direito permanente maior do que a participação original dele. Helena perguntou, e por que meu pai aceitou? Porque Henrique ofereceu. Isso não responde. Teresa apertou os lábios. Porque eu queria sair do negócio naquela época. Augusto olhou para a mãe. Porque ela desviou os olhos. Foi a primeira vez. Porque eu ia deixar seu pai. Augusto ficou calado. Teresa continuou. Eu tinha 28 anos. Henrique passava dia e noite com Otávio, tentando salvar aquele projeto. Eu achava que os dois tinham escolhido a empresa acima de tudo. Pedi minha parte de volta. Não tinha dinheiro suficiente para me pagar. Otávio colocou recursos próprios e assumiu parte do risco que era meu. Helena começou a entender. Então o direito dele não era favor. Não. Era pagamento. Em parte. Helena bateu o documento na mesa. E você passou décadas chamando meu pai de oportunista. Teresa não respondeu. Olha para mim. Teresa levantou os olhos. Você deixou seu filho acreditar que meu pai devia aos Valença. Quando os Valença deviam a ele, eu deixei Augusto acreditar numa versão mais simples, mais conveniente. Sim, Augusto caminhou até a janela. E a assinatura falsa? Teresa ficou em silêncio. Mãe, eu mandei Marcelo protocolar. Quem assinou não fui eu. Quem? Teresa olhou para Helena. Seu pai. Helena se levantou. Não.
Foi. Ele recusou. Primeiro. Tim. Teresa puxou outra folha. Depois mudou de ideia. Álvaro pegou o documento. Isso precisa ser verificado. Helena balançou a cabeça. Meu pai deixou um áudio dizendo para eu não confiar numa folha só porque tinha a assinatura dele. Teresa assentiu, porque ele queria que você investigasse. Por que faria uma assinatura diferente? Porque estava com a mão comprometida pela doença. Helena ficou sem resposta. Álvaro observou a folha. Isso explicaria a diferença. Mas não prova a autenticidade. Teresa respondeu. Eu sei. Augusto se virou. Então por que esconder tudo? Teresa apertou as mãos. Porque o acordo final tinha uma condição. Helena sentiu o corpo ficar tenso. Qual? Teresa demorou. Otávio aceitou substituir parte do direito econômico por uma participação menor diretamente no nome de Helena. Isso a gente já sabe. Não. Vocês sabem metade. Teresa olhou para Augusto. A outra condição era que eu contasse a verdade para você antes de qualquer transferência definitiva. Que verdade? Teresa não respondeu. Augusto deu um passo. Que verdade? A porta se abriu. Álvaro tinha pedido que ninguém interrompesse. Mas uma funcionária entrou com outra pasta. Doutor. Desculpa. O arquivo externo mandou o restante. Álvaro recebeu. Abriu. Havia uma carta lacrada. Na frente, a letra de Otávio para Augusto Valença. Augusto pegou. Teresa ficou pálida. Não abre. Ele olhou para a mãe. Por quê? Porque Otávio prometeu que não faria isso. Helena respondeu antes dele. Pelo visto, ele parou de confiar em promessa. Augusto rompeu o lacre. A carta era curta. Ele leu em silêncio. Na metade, sentou. Helena observou o rosto dele perder toda a cor. Augusto, ele terminou. Colocou a folha sobre a mesa. Teresa fechou os olhos. Helena pegou. Otávio explicava que Henrique tinha criado o acordo original não apenas para reconhecer o dinheiro investido. Havia outra razão. Quando Teresa tentou deixar o casamento, anos atrás, ela retirou uma quantia significativa da sociedade sem autorização dos outros dois. Otávio cobriu o buraco para impedir que o primeiro empreendimento quebrasse. Henrique nunca denunciou Teresa. Protegeu a esposa. E Otávio aceitou ficar em silêncio. Em troca, Henrique reconheceu formalmente o direito econômico de Otávio. Décadas depois, Teresa tentou apagar aquele direito porque sua existência podia levar alguém de volta às contas antigas. Não era o dinheiro de Helena que ela temia. Era a origem dele. Augusto levantou os olhos. Você roubou a empresa. Teresa endureceu. Não chama assim. Como você chama, eu estava saindo do casamento. Peguei o que achei que era meu. Sem autorização. Eu tinha colocado dinheiro ali, e meu pai passou a vida escondendo isso. Seu pai escolheu me proteger. Augusto riu sem humor. E você transformou essa proteção numa mentira. Teresa levantou. Eu construí essa família depois daquilo. Eu fiquei. Trabalhei. Dei minha vida para a empresa. Helena respondeu. E meu pai pagou pela parte da história que você queria esquecer. Teresa virou-se para ela. Seu pai também escolheu silêncio. E se arrependeu. Tarde demais. Helena se aproximou. Talvez, mas ele deixou um caminho. Teresa soltou uma risada amarga. Você acha que ganhou alguma coisa? Não. Helena pousou a carta. Acho que finalmente sei por que você tinha tanto medo de mim. Teresa ficou quieta. Helena continuou. Não era porque eu podia tirar dinheiro dos Valença. Era porque eu lembrava que os Valença nunca construíram tudo sozinhos. Augusto fechou os olhos. A frase atingiu o centro da mentira em que crescera. Teresa pegou a bolsa. Acabou. Helena respondeu. Não. O que mais você quer? Saber por que você empurrou Augusto para o divórcio. Teresa parou. Augusto levantou a cabeça. Helena. Ela sabia que eu estava investigando. 3 meses atrás me tirou da fundação. Depois começou a dizer para você que eu só queria o sobrenome. Não foi coincidência. Teresa olhou para o filho. Augusto entendeu antes que ela respondesse. Você queria tirar Helena da família antes que ela descobrisse. Teresa apertou a bolsa contra o corpo. Eu queria evitar que você passasse pelo que seu pai passou.
O que descobrir que a própria esposa mentia a Teresa, deu um passo na direção dele. Ver sua família destruída por causa de uma dívida velha. Você destruiu meu casamento para proteger uma mentira sua. Não. A voz de Teresa saiu firme. Eu coloquei uma dúvida. Quem destruiu foi você. Augusto ficou imóvel. Teresa continuou. Eu disse que Helena estava escondendo coisas. Era verdade. Eu disse que ela podia ter interesse nesse patrimônio. Também era possível. Eu disse para você perguntar. Augusto balançou a cabeça. Você sabia exatamente o que estava fazendo. Sabia. Ela não recuou. Mas fui eu que peguei o microfone ontem. A pergunta acertou. Helena olhou para Augusto. Ele não tinha resposta. Teresa chegou mais perto do filho. Quer me transformar na razão de tudo porque dói menos. Faz isso. Só não mente para si mesmo. Eu manipulei seu medo. Mas o medo já era seu. Ninguém falou. Teresa abriu a porta. Antes de ser. Olhou para Helena. Seu pai era melhor do que eu em muita coisa. Mas tinha o mesmo defeito que você. Helena estreitou os olhos. Qual achava que esconder a verdade para proteger alguém não era uma forma de decidir pela pessoa? Helena ficou imóvel. Teresa saiu. A porta fechou. Augusto não foi atrás. Helena também não. Porque, pela primeira vez, Teresa tinha dito uma coisa que Helena não conseguia simplesmente rejeitar. Otávio esconderá a verdade dela. Augusto escondera dúvidas. E Helena escondera a investigação. Cada um tinha chamado o próprio silêncio de proteção. E cada silêncio tinha cobrado alguma coisa. Álvaro recolheu os documentos. Ainda precisamos verificar as assinaturas e regularizar tudo. Isso não vai se resolver hoje. Helena assentiu. E Uzai? Augusto olhou para ela. Sobre o divórcio. Ela levantou a mão. Não. Ele parou. Não usa isso para apagar o que aconteceu entre a gente. Eu não ia. Ia pedir para eu esperar. Augusto ficou calado. Helena pegou a bolsa. Eu não vou esperar. Ele assentiu devagar. Tá. Ela caminhou até a porta. Augusto chamou Helena. Ela virou. Eu vou assinar. O rosto dela mudou. Ok. O divórcio. Sem condição. Sem disputa. Sem usar patrimônio. Sem tentar te prender em nada. Helena ficou olhando para ele. Por que Augusto passou os olhos pela carta de Otávio? Porque ontem eu anunciei o fim do nosso casamento como se você fosse uma decisão minha. E ela engoliu o seco. Não é. Helena não respondeu. Augusto continuou. Se algum dia existir alguma coisa entre nós de novo, não vai começar com você sendo minha esposa, porque eu me recusei a deixar você ir. Ela segurou a maçaneta. E com o que começaria, Augusto olhou diretamente para ela, com eu aprendendo a perguntar. Helena abriu a porta. Então começa sem esperar resposta boa. E saiu. Augusto ficou sozinho com Álvaro. O tabelião fechou a última pasta. Você esperava que ela mudasse de ideia. Augusto sentou. Uma parte idiota de mim. Sim. E agora ele olhou para a porta por onde Helena tinha saído. Agora eu assino. Álvaro assentiu. Augusto pegou a caneta. Mas antes que encostasse no papel que o tabelião havia colocado diante dele, seu celular voltou a funcionar depois de horas desligado. Uma sequência de mensagens apareceu. No meio delas, uma de Teresa. Augusto abriu. Era uma fotografia. O celular antigo. E abaixo, uma frase. Tem uma última coisa que Otávio nunca soube. Augusto ficou olhando a tela. Álvaro percebeu a mudança no rosto dele. O que foi? Augusto se levantou. Minha mãe ainda não terminou. Teresa não atendeu quando Augusto ligou. Na segunda tentativa, o telefone já estava desligado. Ele olhou para Álvaro. Eu preciso ir. O tabelião fechou a pasta do divórcio. Vai. Augusto guardou o celular. Se Helena voltar, não fala para ela esperar por mim. Álvaro ergueu as sobrancelhas. Achei que finalmente tivesse aprendido alguma coisa. Augusto parou junto à porta. Justamente por isso, saiu. Encontrou Teresa na mansão. No antigo escritório de Henrique, ela estava sentada atrás da mesa que pertencera ao marido, com o celular antigo diante dela. Augusto entrou sem bater.
O que Otávio não sabia, Teresa não levantou os olhos. Fecha a porta. Não. Augusto. Você passou anos fechando porta antes de falar. Hoje fica aberta. Teresa olhou para ele. Por alguns segundos, nenhum dos dois disse nada. Depois ela empurrou o celular pela mesa. Escuta. Augusto aperta o play. A gravação era curta. A voz de Teresa aparecia primeiro, depois a de Marcelo. Mas havia uma terceira voz. Augusto não reconheceu. O homem falava sobre alterar datas, reorganizar documentos e manter Otávio longe de uma determinada versão. Augusto interrompeu. Quem é Teresa? Respondeu Paulo Brandão. Quem advogado externo do grupo naquela época? Eu nunca ouvi esse nome. Porque Henrique mandou ele embora. Augusto voltou a ouvir. Na gravação, Paulo dizia: se Otávio descobrir antes de assinarmos a regularização, vai travar tudo. Teresa respondia: então faz sem chamar atenção. Augusto desligou. Você acabou de confessar que participou. Eu já confessei. Não. Antes você disse que mandou Marcelo protocolar uma folha. Isso aqui mostra que você participou da preparação. Teresa ergueu o queixo. Participei. E Otávio nunca soube, não dessa conversa. Augusto passou a mão pelo rosto. Por que guardar isso? Teresa soltou uma risada curta. Porque gente como eu aprende cedo a guardar aquilo que pode destruir. E agora quer destruir quem ninguém. Ela levantou. Quero que você pare de achar que essa história tem um monstro e um grupo de vítimas. Augusto ficou em silêncio. Teresa aproximou-se. Paulo preparou a documentação. Marcelo entregou. Eu mandei seguir. Você assinou a autorização sem ler. Henrique sabia que havia disputa e fingiu que dava para resolver entre amigos. Otávio descobriu parte da história e escondeu de Helena para protegê-la. Isso não coloca todo mundo no mesmo nível. E Uzai. A resposta veio sem defesa. Augusto esperou. Teresa apoiou uma mão sobre a mesa. Eu fui longe. Pela primeira vez, a voz dela perdeu a firmeza. Quando percebi que Otávio tinha começado a guardar cópias, tentei comprar o silêncio dele. Augusto sentiu o maxilar endurecer. Com dinheiro, com uma saída limpa para Helena. Você usou minha esposa. Ainda não era sua esposa naquela época. Não muda nada. Muda para mim. Augusto soltou uma risada amarga. Claro, tudo muda quando ajuda você. Teresa levantou o olhar. Eu ofereci garantir que a participação fosse direto para Helena. Sem discussão futura. Se Otávio deixasse o resto morrer com ele. E ele aceitou, por algumas semanas. Achei que sim. Por isso, a transferência. Sim. E depois, Teresa olhou para o celular. Depois ele percebeu que eu queria mais do que encerrar uma disputa. Eu queria apagar a origem. Augusto entendeu. E deixou o áudio. Então você sabia que ele tinha mudado de ideia. Descobri tarde. Augusto pegou o celular antigo. Vou entregar isso para Helena. Teresa não tentou impedir. Foi isso que o fez parar. Só isso. Ela deu de ombros. O que você queria? Que eu arrancasse da sua mão. Você passou 2 dias tentando controlar tudo. E eu perdi. Augusto encarou a mãe. Teresa continuou. Helena não precisa me vencer. Eu já fiz isso comigo mesma faz tempo. Não fala como se isso encerrasse. Não encerra. Ela chegou mais perto. Mas você também não vai consertar sua vida transformando minha queda numa prova de amor para ela. Augusto ficou imóvel. Teresa apontou para o celular. Entrega. Conta tudo. Faz o que devia ter feito desde o começo. E o que é? Dá para ela a verdade sem exigir nada em troca. Augusto saiu. Teresa permaneceu sozinha no escritório. Olhou para a cadeira vazia de Henrique. Durante anos, imaginara que proteger o nome Valença era uma forma de continuar o trabalho do marido. Naquele momento, pela primeira vez, admitiu sem dizer em voz alta que talvez tivesse usado o nome dele para proteger a própria vergonha. No fim da tarde, Augusto encontrou Helena no apartamento do pai. Ela abriu a porta e viu o celular na mão dele. O que aconteceu? Minha mãe guardou outra gravação. Helena não se moveu. É pior. É mais completa. Ela deixou que ele entrasse.
Augusto colocou o celular sobre a mesa. Antes de você ouvir, preciso te dizer uma coisa. Helena cruzou os braços. Fala. Ela admitiu que participou da preparação dos documentos, não só do protocolo. Helena ficou em silêncio e tentou fazer um acordo com seu pai. Ofereceu garantir sua participação se ele deixasse a origem disso morrer. Helena fechou os olhos por um segundo. Meu pai aceitou, por um tempo. Parece que sim. Ela virou o rosto. Augusto não se aproximou. Helena. Não. Ele parou. Eu passei 2 dias tentando descobrir quem mentiu para mim. Ela abriu os olhos. E todo mundo mentiu um pouco. Sim. Meu pai também. Sim. A resposta doeu. Mas ela precisava ouvir daquela forma. Sem defesa. Sem suavizar. Helena apertou os dedos contra os braços. Ele achou que estava me protegendo. Augusto respondeu. Provavelmente. Igual eu achei quando escondi a investigação de você. E ela olhou para ele. E igual você achou que estava protegendo sua família quando acreditou na sua mãe. Augusto balançou a cabeça. Não. Helena franziu a testa. Não. Eu não vou chamar aquilo de proteção. Ele deu um passo. Eu estava com medo de descobrir que você tinha ficado comigo por interesse. Minha mãe percebeu. Alimentou isso, mas fui eu que escolhi acreditar porque era mais fácil do que admitir que nosso casamento estava ruim e que eu não sabia como conversar com você. Helena ficou quieta. Augusto continuou. Então não. Eu não estava protegendo ninguém. Eu estava protegendo meu orgulho. Ela baixou os olhos. Depois apontou para o celular. Posso ouvir, claro. Helena ouviu tudo. Quando terminou, ficou sentada. Augusto permaneceu do outro lado da sala. Não perguntou o que ela estava sentindo. Não perguntou o que aquilo mudava entre eles. Só esperou. Depois de alguns minutos, Helena falou. Amanhã eu vou com Álvaro formalizar a preservação de tudo isso e entregar o que for necessário para os advogados analisarem. Tá? Não quero guerra pública com sua mãe. Augusto pareceu surpreso. Por quê? Porque eu não quero viver em função dela. Helena levantou. Mas também não vou esconder. Nem deve. Se isso atingir o grupo, a gente lida. Ela estreitou os olhos. Agente Augusto corrigiu. Eu lido com o que é meu. Você lida com o que é seu. Helena assentiu. Foi uma mudança pequena, mas ela percebeu. Na manhã seguinte, a primeira tentativa deu errado. O advogado responsável pela estrutura patrimonial informou que a regularização não poderia ser feita imediatamente. Havia registros conflitantes, documentos que precisavam de verificação e interesses de terceiros vinculados ao empreendimento. Helena fechou a pasta com força. Então, depois de tudo isso, eu continuo sem saber o que é meu. Álvaro respondeu. Por enquanto? Sim. Quanto tempo? Não vou inventar prazo. Augusto estava ao lado dela. Posso colocar a equipe jurídica do grupo? Helena virou o rosto. Ele parou antes de terminar. Esquece. Álvaro quase sorriu. Helena olhou para Augusto. Você ia resolver com a empresa. Ia. Em 5 minutos, provavelmente. Tá evoluindo. Devagar. A frustração continuava ali. Mas, pela primeira vez, o fracasso não virou uma disputa entre os dois. Eles saíram do prédio juntos. Na calçada, Augusto entregou a Helena um envelope branco. Ela olhou. Outro envelope. Péssima semana para envelopes. Helena quase sorriu. O que é? Os documentos do divórcio. Ela abriu. A assinatura dele estava lá. Sem condição. Sem cláusula tentando negociar patrimônio. Sem pedido para esperar. Helena levantou os olhos. Você assinou. Falei que ia assinar. Achei que fosse mudar de ideia depois de tudo. Mudei. Ela franziu a testa. Augusto continuou. Mudei de ideia sobre querer me divorciar. Helena ficou imóvel. Mas não sobre assinar. Por quê? Ele demorou alguns segundos. Porque querer você de volta não me dá direito de impedir você de ir. A rua seguia barulhenta ao redor deles. Helena olhou outra vez para o papel. Eu também assinei ontem. Augusto baixou o rosto. Tá. Ela percebeu que ele não esperava. Só isso.
O que você quer que eu faça? Não sei. Eu também não. Augusto colocou as mãos nos bolsos. Acho que essa é a primeira resposta honesta que a gente dá sobre nós dois em muito tempo. Helena respirou pelo nariz. Provavelmente. O divórcio seguiu. Não houve reconciliação na porta do cartório. Não houve beijo depois da assinatura. 2 semanas depois, Augusto saiu do apartamento que dividiam e entregou as chaves sem discutir. 1 mês depois, a análise confirmou que a assinatura contestada de Otávio tinha sido feita por ele. Já debilitado, mas que parte dos documentos posteriores havia sido preparada de forma irregular para esconder a origem do acordo. A participação de Helena permaneceu sob revisão. Nada se resolveu rápido. Teresa afastou-se da administração do grupo por decisão do conselho. Não porque Helena exigiu, porque Augusto apresentou os documentos. Quando mãe e filho se encontraram depois da reunião, Teresa estava no corredor com a bolsa no braço. Tá satisfeito? Ela perguntou. Augusto parou. Não. Devia. Por que você fez a coisa certa? Ele olhou para ela. Fazer a coisa certa depois de anos fazendo errado não dá satisfação. Dá trabalho. Teresa soltou uma risada pequena. Tá ficando parecido com Otávio. Você fala isso como insulto, ela pensou. Não mais. Teresa passou por ele. Antes de entrar no elevador. Viu? Augusto. O que? Ela segurou a porta. Eu gostava da Helena. Ele franziu a testa. Você tinha um jeito estranho de demonstrar. Teresa assentiu. Oisai. A porta começou a fechar. Foi justamente por isso que fiquei com medo dela. Augusto não perguntou mais. A porta se fechou. Foi a última vez, por muitos meses, que conversaram sobre Helena. 3 meses depois do divórcio. Helena encontrou Augusto numa cafeteria perto do antigo escritório de Otávio. Não por acaso. Ele tinha mandado uma mensagem. Posso te pagar um café, ela respondeu. Um café. Não uma conversa sobre voltar. Augusto escreveu, fechado. Ele já estava sentado quando ela chegou. Sem terno, sem motorista esperando. Sem pasta. Helena apontou para a mesa. Cadê o contrato escondido? Tô tentando parar com envelopes. Ela sentou. Augusto empurrou uma xícara na direção dela. Sem açúcar. Helena olhou. Você lembra? Algumas coisas. Outras não. Muitas. Ficaram em silêncio. Depois ela perguntou, por que me chamou? Augusto mexeu na própria xícara. Para te contar que a regularização da participação avançou. Álvaro já me contou. Claro. Só isso. Não. Ele levantou os olhos. Queria saber como você tá. Helena esperou. É só isso. Você não vai perguntar se eu sinto sua falta. Não. Se eu me arrependo, não. Se ainda amo você. Augusto soltou um ar curto pelo nariz. Essa eu queria muito perguntar. Helena quase sorriu. Mas você responde se quiser. Ela ficou olhando para ele. Eu sinto sua falta às vezes. Augusto não se moveu. Mas também gosto de não precisar adivinhar se você acredita em mim. Ela sentiu. Justo. E você? Eu sinto sua falta todo dia. Helena baixou os olhos para a xícara. Augusto continuou. Mas comecei terapia. Ela levantou o rosto. Sério? Não faz essa cara. Que cara? De quem acabou de ouvir que eu virei monge. Helena riu. Dessa vez de verdade. Augusto também. O riso acabou devagar. Ele não tentou tocar na mão dela. Eu não sei se a gente volta, Helena disse. Yesai. Talvez não volte. Yosai. E se voltar? Não vai ser pro mesmo casamento. Augusto assentiu. Aquele acabou. Ela observou o rosto dele. Isso te assusta. Muito. Bom. Ele sorriu de lado. Essa parte continua igual. Helena tomou um gole de café. Eu também tenho coisas para mudar. Augusto franziu a testa. Não precisa fazer isso. Isso o que dividir culpa, só para eu não ficar desconfortável. Ela apoiou a xícara. Não tô dividindo culpa. Tô assumindo a minha parte. Ele ficou quieto. Helena continuou. Eu escondo quando tenho medo. Meu pai fazia isso. Eu aprendi com ele e passei anos chamando de independência. Augusto assentiu. Então a gente é ótimo em silêncio.
Era. A palavra ficou entre eles. Era. Não somos. Não seremos. Era. Pequena demais para ser promessa. Grande demais para ser nada. Quando saíram da cafeteria, caminharam juntos até a esquina. Augusto parou. Posso te chamar para outro café? Helena colocou os óculos escuros. Pode. Ele pareceu surpreso. Semana que vem, calma. Tá. Eu disse que pode chamar. Não disse que vou aceitar. Augusto riu. Entendi. Helena deu 2 passos. Depois voltou. Quinta. Quinta, depois das 6. Eu vou estar lá. Ela apontou para ele. Sem anúncio público. Sem envelope. Sem sua mãe. Essa parte eu garanto. Helena começou a andar. Augusto não foi atrás. Ficou na esquina vendo-a se afastar até ela desaparecer entre as pessoas. Dessa vez, não tentou controlar o que viria depois. E talvez fosse justamente por isso que ainda existia um depois. Se você chegou até aqui, me conta qual momento mais te pegou, quando Helena colocou o envelope na mesa, quando Augusto percebeu que a própria assinatura tinha ajudado a abrir o problema. Ou quando os dois assinaram o divórcio, mesmo ainda existindo o sentimento. Me diz também de onde você está assistindo e que horas são aí. Se essa história te prendeu, se inscreve para acompanhar as próximas. Manda para alguém que precisa ouvir hoje que pedir perdão não apaga a consequência, mas pode ser o começo de uma mudança. E deixa o like para mais gente conseguir encontrar essa história.